Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento são quase 1h da madrugada. Eu estava fazendo algumas pesquisas sobre o que está acontecendo no mundo. Dê uma olhadinha aí, depois nós vamos comentar. A Itália registrou neste sábado um novo recorde de mortes em 24 horas, com 793 falecimentos. Com isso, o número de óbitos no país pela pandemia do novo coronavírus chegou a 4.825 em um mês. As autoridades italianas anunciaram ainda mais de 6.500 novos casos positivos, outro recorde preocupante. Os governos das regiões mais afetadas pediram que a presidência imponha restrições mais severas à população. A Itália é o primeiro país em número de mortos pela pandemia de Covid-19. Em seguida vem China e Irã. O novo coronavírus já matou mais de 12.000 pessoas em todo o mundo. O balanço foi feito neste sábado pela AFP com base em dados oficiais. No total, mais de 12.500 pessoas morreram, a maioria na Europa e na Ásia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender hoje o isolamento como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. O ministro falou sobre o tema na entrevista coletiva em que foram confirmados 3.904 casos de Covid-19 no país. 114 pessoas morreram. A região sudeste é a mais afetada, com cerca de 2.200 casos. O ministro da Saúde disse que qualquer previsão nesse momento pode ser equivocada. Para ele, o novo coronavírus não pode ser comparado a outra doença. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, essa doença vai matar só 5.000, só 10.000. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Mandetta também falou sobre a dificuldade para comprar equipamentos de proteção individual, como máscaras que virão da China, e mais uma vez pediu isolamento. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, para poder embarcar, para poder sair de lá, para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa, parado, até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. O ministro da Saúde criticou as carreatas que pedem a volta à normalidade. Fazer movimento assimétrico de efeito manada agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Esta semana, a cloroquina, indicada no tratamento da malária, passou a ser ministrada em pacientes diagnosticados com a Covid-19. Desde então, começou uma corrida às farmácias em busca do remédio. O Ministério da Saúde voltou a fazer o alerta de que o medicamento não deve ser usado sem orientação médica, porque pode causar efeitos colaterais, como, por exemplo, arritmia cardíaca e paralisação do fígado. Durante toda a manhã deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro ficou reunido com o ministro da Saúde e outros 7 integrantes do primeiro escalão do governo no Palácio da Alvorada. Eles teriam apresentado as ações das pastas para conter os avanços da Covid-19. Bolsonaro também recebeu o presidente da Agência de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Antônio Nonato Lima Gomes, de 57 anos, prefeito de São José do Divino, no interior do Piauí, é a primeira vítima da Covid-19 no estado. O governador Wellington Dias confirmou o envio de uma equipe de vigilância epidemiológica para a região. Fazendo o mapeamento de todos os contatos por ele realizado e todo o protocolo que vamos seguir da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira, o governo do Distrito Federal também havia confirmado a primeira morte por coronavírus, mas disse que houve um erro de informação e que o exame deu negativo. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a campanha do governo com a frase
O Brasil Não Pode Parar. A peça publicitária minimizava os efeitos do novo coronavírus e sugeria que as pessoas voltassem à vida normal. Um vídeo que defendia essa ideia começou a circular na última quinta-feira. Para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Em nota, o governo disse que a campanha nunca existiu. Todos os posts que falavam sobre o assunto foram apagados das redes sociais. Como você acabou aí de ver no vídeo, muitas mortes, coisa terrível está acontecendo na Terra. E eu estava lendo nesse momento alguns textos do livro do Apocalipse sobre a ira de Deus vindo sobre a terra. E eu me lembrava que a igreja de Deus seria o último apelo quando a medicina não tem jeito. É por isso, irmãos, que muitas das vezes quando a gente fala que nós cristãos precisamos ouvir a voz de Deus, porque Deus está nos chamando para servirmos a Ele de verdade. Porque se nós servirmos a Deus de verdade, nós teremos poder e unção para combater este mal que vem devastando o mundo, esse conhecido coronavírus. Porém, esse coronavírus está sendo anunciado no mundo pela mídia como uma coisa que está apavorando as pessoas, e muitos estão até desconfiando de muitos laudos que estão sendo dados por assombração, laudos errados. A pessoa às vezes morre de uma dor de cabeça, as pessoas dizem, foi o coronavírus. Morreu de acidente, coronavírus. Morreu de dor de barriga, coronavírus. Morreu de uma gripe simples, coronavírus. E estão desconfiando que existe coisas erradas por aí, que breve será revelada. Mas enquanto isso não vem sendo revelado, milhares de pessoas estão morrendo. Deus está vendo tudo isto. E Ele está permitindo. E a pergunta é, por que Deus está permitindo isso tudo acontecer? É porque Ele está nos chamando para nós, os crentes, se arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós, os crentes, brincamos muito com as coisas de Deus. O negócio é pecar hoje, amanhã eu peço perdão, pequei, peço perdão. Essa brincadeirinha, Deus tem mostrado que tem que acabar. De tanto que Ele permitiu um vírus colocar por terra a fé de milhares de cristãos. Todas as igrejas evangélicas no mundo inteiro foram fechadas. Então nós percebemos que, como era antes, era assim. O médico desenganava. As pessoas diziam, vamos levar para os crentes, porque Jesus pode curar. E hoje está um caos e uma falta de fé tão grande, porque estão levantando esse coronavírus a ponto, a mídia começa a levantar, elogiar o coronavírus, coronavírus está matando, coronavírus está fazendo isso, está abalando até a fé das pessoas. As pessoas estão sendo levadas a não acreditar nem no poder de Deus. Então é um alerta para todos os cristãos. Orem e não dê ouvido, parem de ouvir esses anúncios do coronavírus, porque isto abala a sua fé.
você deve colocar no seu coração que nada de mal acontece conosco sem a permissão de Deus. E nós só morremos na hora que Deus quer. Então você tem que tirar isso da cabeça, parar de assistir jornal, ir para a oração, voltar a ler a Bíblia. Deus quer que os crentes voltem a ler a Bíblia. Deus quer que nós, os crentes, volte a buscar a Deus como antes, porque estamos perto do fim. A ira de Deus, ela tem que descer sobre os ímpios da terra, e vai descer. Mas para nós, os crentes, não sermos abalados, nós temos que entender que o que vem acontecendo no mundo é simplesmente Deus irado com as pessoas da terra. Está demais. Casamento de homem com homem, mulher com mulher. Você viu aí há poucos dias, antes de explodir esse anúncio aí do coronavírus, as pessoas estavam na rua, virando as noitadas no carnaval, usando droga, bebendo bebidas alcoólicas, e Deus vendo tudo. Parada gay, entendeu? As piores imoralidades no meio da rua, a Rede Globo apoiando o homossexualismo. Então, estamos recebendo no planeta Terra a ira de Deus. E a igreja de Deus tem que entender que o que está acontecendo na Terra é Deus que está irado contra os seres humanos. E nós, como crentes, precisamos dobrar os nossos joelhos enquanto Deus está metendo ataque nos ímpios. Você pode ver, até os ricos estão com medo e trancados dentro de casa e entenderam que o dinheiro não coloca ninguém acima do que os outros. Todos somos iguais perante Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Através deste vírus que Deus permitiu espalhar no mundo, que eu acredito que isso seja como se fosse legiões de demônios que atingiu a terra, porque eu vi no Apocalipse uma estrela caía do céu e abriu um poço, do poço saía fumaça. É como se saísse legiões de demônios e atingisse a terra. E no Apocalipse aparece 7 taças da ira de Deus. Ainda vem muita coisa por aí. E nós, como crente, precisamos orar a Deus e entendermos que não é porque Deus está descendo sua ira sobre os ímpios que nós vamos abalar nossa fé. Não era nem para os templos evangélicos estarem fechados. Porque as pessoas, enquanto as pessoas estivessem sendo castigadas, eu sei que é muitas famílias que estão perdendo seus entes queridos, mas pode perceber que é nos momentos de dores que as pessoas se lembram de Deus. Há mais de um mês atrás, os bares estavam lotados, as ruas estavam lotadas de pessoas bebendo, não queriam nem saber de Deus. Hoje as ruas estão vazias. E as pessoas com medo de morrer, sabe por quê? Porque eles sabem que não estão preparados para se encontrar com Deus. E a maioria dos cristãos, pastores, presbíteros, diáconos, sabem dos pecados enterrados que estavam escondendo há muito tempo. E agora Deus está tratando. Os templos evangélicos foram fechados. E muitos crentes, devido saber da vida de pecado que carrega, às vezes até pecados escondidos, hoje estão trancados dentro de casa. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus nunca perdeu uma guerra. E o que está acontecendo é simplesmente a ira de Deus descendo, começando a descer sobre a terra. E nós devemos se preparar para o retorno de Cristo, porque Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. E quando a igreja subir, as coisas vão piorar na face da terra. Eu quero dizer para todos os irmãos que esse coronavírus que vem atingindo o mundo é Deus nos chamando para um arrependimento sincero dos nossos pecados. É hora de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, no nosso quarto, orarmos a Deus
É hora de nós sairmos nas casas, evangelizando, ganhando almas para Cristo. Sabe por quê? Porque nós passamos muitos anos dentro das igrejas, bancando quem cantava melhor, quem pregava melhor. Agora eu vou playback, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ensaiar e à noite eu vou arrebentar na igreja. Eu vou mostrar que eu canto bem, eu vou mostrar que eu prego bem. Estávamos num cristianismo dentro de 4 paredes. O que foi que Deus fez? Deus permitiu esse vírus atingir o mundo para que os crentes saiam de dentro das paredes, de dentro de 4 paredes, e vai evangelizar nas casas, vai evangelizar nas ruas, porque enquanto nós estamos dentro da igreja disputando quem prega bonito, quem canta bonito, as almas estão lá fora morrendo sem Cristo. Você pode ver, virou uma brincadeira tão grande no meio evangélico que fazem até show gospel. Show gospel, não existe show de crente, nunca vi os apóstolos fazendo show. Jesus fazendo show gospel, não existe isso, isso é idolatria no meio evangélico. Pastores apoiando 2º e 3º casamento, pastores que já estão no 3º casamento. Então vivemos um tempo de brincadeira e Deus usou o pastor Cizinho antes de partir para a eternidade, que Deus ia tratar com esses pregadores e esses cantores e esses pastores que estão brincando com a palavra de Deus. Olha o resultado aí. Milhares de pessoas morrendo, passando para a eternidade, e muitos nem preparados estão, e a igreja do pleno século XXI provou que não está preparada para uma perseguição religiosa, e muitos crentes estão assombrados dentro de casa, porque sabem que se morrerem hoje, não vão para o céu, porque sabem que viver uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus. Hoje os crentes não oram mais, não lê mais Bíblia, o negócio é Instagram, é rede social, o negócio agora é ficar postando fotos de brincadeira nas redes sociais, o negócio é ir para a praia de biquíni, entendeu? O negócio agora é canal de assinatura e é todo mundo brincando. Só que agora, daqui para frente, as coisas vão começar a apertar para o lado evangélico. Sabe por quê? Porque Deus está nos avisando que o fim está próximo. Jesus está voltando. A ira de Deus está descendo sobre a terra. E nesse momento é o momento de nós dormirmos mais pouco, orarmos mais, buscarmos mais a presença de Deus, porque o fim está próximo. Deus está descendo sua ira sobre a terra e é hora de nós, os crentes, olharmos para nós mesmos e ver aonde estamos errando, por que Deus está irado com nós, os crentes, aonde precisamos se converter e olharmos para Cristo, se arrependermos dos nossos pecados, porque já estamos no clamor da meia-noite. Jesus está voltando, irmão. É hora de nós confessar os pecados enterrados, tá certo? É hora de nós pedirmos perdão a Deus, buscarmos a Deus de verdade, porque estamos no fim. E outra coisa, tenha medo só de pecar contra Deus. Aproveite enquanto você está vivo, eu devo aproveitar enquanto nós estamos vivos, para confessarmos os nossos pecados para Deus e pedirmos perdão e mudarmos de vida. Porque se você for dos que Deus já decretou que vai morrer por causa dessa epidemia, não adianta você se esconder dentro de casa. A morte vai te pegar lá dentro da tua casa. Não tem jeito. Então é hora de nós clamarmos pelo perdão de Deus, porque ou vivo ou mortos, nós temos que estarmos seguros na mão de Deus. A morte não é a separação. Pelo contrário, a morte ela transporta o crente fiel à presença de Deus. Então, se você é um crente que está assombrado, com medo de morrer, é porque você sabe que você não está preparado para ir para o céu. E esses pecados que você sabe que está na sua vida, você deve pedir perdão a Deus logo, com urgência.
De preferência agora. Peça perdão a Deus, peça força a Deus, saia do pecado. E não siga esse sistema religioso. Seja crente, ore a Deus em casa, evangelize nas casas, porque esta é a verdadeira religião. Visitar os órfãos e os doentes e guardar-se da corrupção do mundo. Então o que nós devemos fazer daqui para frente? Sermos sinceros com Jesus, ver aonde estamos errando, pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque Deus está irado com os moradores da terra. É só o começo. Coisas terríveis, vindas do céu, ainda está para vir. E a igreja vai ser guardada no meio do caos. E os crentes que brincaram com Deus, e mesmo assim, mesmo nos aperreio, ainda não quer se arrepender dos pecados, Deus vai tratar com você. Então não tenha medo de morrer. Porque se for para você morrer nessa epidemia que está no mundo, não tem como. Você vai ter que ir mesmo. Então, de qualquer forma, nós iremos um dia, ou hoje ou amanhã. O importante é que estejamos preparados. Por quê? Porque a morte vem quando nós menos esperamos. E o mundo inteiro está abalado. E hoje a ciência da Terra não consegue combater. Nós que moramos em cidade pequena, se essa doença atingir um de nós, por permissão de Deus, porque nada de mal acontece conosco sem a permissão de Deus, se essa epidemia pegar um de nós, que somos pobres, né, como é o meu caso, e que estamos em cidades pequenas, só existe um remédio para combater este vírus: a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é mais poderoso do que o câncer, é mais poderoso do que a AIDS. Jesus Cristo é mais poderoso do que o ebola e é mais poderoso do que o coronavírus. Um crente cheio do Espírito Santo, quando o coronavírus entra nele, o Espírito Santo tem o poder de matar o vírus. Então esta é a nossa fé. Só morreremos na hora que Deus quer. Então vamos parar com esse pânico no meio evangélico. Vamos nós, os crentes, olharmos para a Bíblia e entendermos que Jesus mandou foi nós orar pelos enfermos, abraçar os leprosos, os cancerosos. Não é para os crentes estar se escondendo não, que isso é uma vergonha. Os crentes se escondendo, fechando as igrejas. Cadê a nossa fé? Se o mundo está em pânico e as igrejas evangélicas seria o último apelo de fé para as pessoas, se as igrejas evangélicas estão fechadas, para onde as pessoas vão recorrer? Então, entenda, se isso está acontecendo, Deus está permitindo essa prensa em cima das igrejas evangélicas e esse caos de muita morte, que lá em Apocalipse diz que morreria a terça parte dos moradores da terra. Se Deus está permitindo isso, saiba de uma coisa: é Deus nos chamando para um arrependimento sincero. Nós, os crentes, brincamos muito com a cara de Deus. Pequei, perdão. Pequei, perdão. Essa brincadeirinha tem que acabar daqui para frente. Porque muitos crentes serão preparados para morrer, para ir. Porque não tem mais como ficar na terra. De tantas coisas erradas que vem praticando. Tem muitos crentes que Deus está dando tempo para se preparar, porque está chegando a hora de partir para a eternidade. Talvez seja eu, talvez seja você, um dos tais que nesse período iremos partir para a eternidade. Aviso a todos os irmãos de dentro e fora do Brasil: Deus está nos chamando para um arrependimento global. Deus está nos chamando para um arrependimento dos nossos pecados. É hora de nós cairmos de joelho, chorarmos e pedirmos perdão a Deus por muitos anos nós ter brincado com a cara de Deus. Então chegou a hora de nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Fique com essa palavra. Por que Deus está permitindo o coronavírus ceifar a vida de muita gente e assombrar até os cristãos? Para provar a nossa fé. E chegou a hora de nós
entendermos que crente, a nossa pátria não é aqui na terra, é no céu. Então você não deve temer doença, você tem que ter medo de pecar contra Deus, porque o pecado, ele pode matar seu corpo e lançar sua alma no inferno. Então vamos se arrepender dos nossos pecados, porque o nosso Pai Celestial está nos dando tempo para nós se arrepender dos nossos pecados. Publique esse vídeo, passe para outras pessoas e avise que Jesus está nos chamando para um arrependimento global, que nós se arrependa dos nossos pecados, porque Jesus está voltando e Ele está colhendo as suas flores do seu jardim. Muitos crentes terão que morrer, porque não tem mais como ficar aqui na terra. Eles terão que ir logo para o céu, para não se perder mais. Então Deus está preparando as suas ovelhas para o arrebatamento. Uns vão logo e outros vão no arrebatamento, mas todos os fiéis irão. E Deus está dizendo: acorda, igreja. É o clamor da meia-noite. Está lá em Mateus 25. As 10 virgens dormiram e o anjo veio à meia-noite dizendo: aí veio o esposo, saía ao encontro dele. E as 10 virgens acordaram, estavam dormindo. Veja bem que as virgens estavam dormindo. Então é hora de nós acordar e entendermos por que Deus está permitindo isso tudo acontecer no mundo. É Deus dizendo: acorda, porque o fim está próximo e eu estou chamando o meu povo para um arrependimento dos seus pecados. É hora de confessarmos os nossos pecados, pedirmos perdão a Deus, desintrigarmos dos nossos irmãos, praticarmos o amor e o perdão e a misericórdia, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. Estamos a um passo da implantação da marca da besta, estamos a um passo da manifestação do anticristo. Se prepare, porque o arrebatamento vai acontecer. E Deus está nos chamando para um arrependimento sincero dos nossos pecados. Deus está chamando todos os crentes do mundo inteiro que se arrependa dos seus pecados, porque o fim chegou. Chegou o fim. Chegou o momento de Deus cobrar o que as pessoas vinham fazendo com a cara de Deus aqui na terra. Chegou o momento de Deus cobrar. Então Deus está nos dando tempo para nós se arrepender dos nossos pecados. Que Deus abençoe em nome de Jesus.